A Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Bom Tempo, edição 2011. Capítulo 4. A crítica crítica na condição de quietude do conhecer, ou a crítica crítica conforme o Sr. Edgar. Subcapítulo 4. Proudhon, segundo Karl Marx. Páginas 63 a 67. Tradução caracterizadora número 4. No fim das contas, o Proudhon crítico reforma a sociedade francesa ao recriar tanto o proletário francês quanto a burguesia francesa. Aos proletários franceses ele nega a força apenas porque o Proudhon real acusou-os de falta de virtude, ou vertu. Ele transforma a habilidade deles para o trabalho numa habilidade problemática. Vós talvez sois hábeis para o trabalho, porque o Proudhon real reconhece incondicionalmente sua aptidão ao trabalho. Prompts, au travail vous êtes. Nota 53. Hábeis para o trabalho vós sois. Nota nia. Etc. Ele converte a burguesia francesa em cidadãos carentes de espírito, ao passo que o Proudhon real apenas contrapõe os burgueses ignóbeis, ou bourgeois ignobles, aos nobres desonrados, ou nobles flétres. Ele faz do burguês do juste milieu, ou bourgeois juste milieu, um simples nossos bons burgueses, pelo que a burguesia francesa, por certo, haveria de lhe agradecer, onde o Proudhon real deixa que cresça a má vontade da burguesia francesa, la malveillance de nos bourgeois. Portanto, o Proudhon crítico deixa que cresça, consequentemente, a despreocupação de nossos burgueses. O burguês do Proudhon real é tão pouco dado à preocupação que chega a exclamar para si mesmo: N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Nota 54. Não deixai que tenhamos medo, não deixai que tenhamos medo. Nota nia. É assim que fala alguém que quer persuadir a si mesmo de que não tem medo nem preocupação. Na criação do Proudhon crítico, talvez, através da tradução do Proudhon real, a crítica crítica revelou à massa o que é uma tradução crítica perfeita. Ela deu uma instrução à tradução assim como ela deve ser, e por isso ela combate com toda a razão as traduções massivas. Cita: o público alemão quer a mercadoria livreira por um preço ridículo e o editor quer, portanto, uma tradução barata. O tradutor não quer morrer de fome com seu trabalho e não pode sequer encaminhá-la de modo ponderado e amadurecido, com toda a quietude do conhecer, citação, porque o editor exige uma entrega rápida a fim de conseguir vencer os concorrentes, até mesmo o tradutor tem de temer a concorrência, tem de temer que um outro se permita produzir a mercadoria com maior rapidez e a custos mais baixos. E assim, ele dita seu manuscrito a um pobre copista qualquer, sem corrigi-lo nem relê-lo, e dita de maneira tão rápida quanto possível, a fim de não gastar em vão o salário do copista, pago por hora, extasiado de contentamento quando pode satisfazer já no dia seguinte as exigências do impressor repreensivo. Ademais, as traduções que eles fazem jorrar sobre nós são apenas uma expressão da atual impotência da literatura alemã, etc. Caderno 8, página 54, Jornal Literário Geral. Prosa marginal crítica número 5. Cita: a prova da impossibilidade da propriedade que Proudhon desenvolve, baseando-se no fato de que a humanidade se devora sobretudo através do sistema de juros e do sistema do lucro, bem como através da desproporção entre o consumo e a produção, falta a contrapartida, ou seja, a garantia de que a propriedade privada seja historicamente possível. Fim da citação. A crítica crítica possui o instinto venturoso de não se meter a discutir os argumentos de Proudhon acerca do sistema de juros, do sistema de lucro e assim por diante. Ou seja, ela possui o instinto venturoso de não se meter com os argumentos mais importantes de Proudhon. Chegando a esse ponto, com efeito, não se pode mais fazer a crítica de Proudhon, mesmo que ela seja apenas aparente, se não se tem conhecimentos absolutamente positivos acerca do movimento da propriedade privada. A crítica crítica procura compensar sua impotência mediante a objeção de que Proudhon não forneceu a prova para a possibilidade histórica da propriedade. Porque será que a crítica
que não nos dá nada mais do que apenas palavras, exige que os outros lhe deem tudo? Cita. Proudhon prova a impossibilidade da propriedade a partir do fato de o trabalhador não poder recompensar ou recomprar seu produto com o salário de seu trabalho. Proudhon não acrescenta a razão última e exaustiva disso, ao recorrer à essência do capital. O trabalhador não pode recomprar seu produto porque este é sempre um produto social, e ele, de sua parte, não é mais do que um homem, pago individualmente. Fim da citação. O Sr. Edgar poderia ter se manifestado de um modo bem mais exaustivo, inclusive para contrapor-se à dedução proudhoniana, dizendo que o trabalhador não pode recomprar seu produto justamente porque é obrigado a recomprar seu produto. Na determinação da compra já vai implícito o fato de que ele deve se comportar ante seu produto como ante um objeto alienado, que lhe fugiu às mãos. A razão exaustiva do Sr. Edgar não exaure, entre outras coisas, o porquê de o capitalista, que não é ele mesmo nada mais do que um homem individual, e ainda por cima um homem pago pelo lucro e pelos juros, não apenas poder comprar o produto do trabalho, mas inclusive poder recomprar bem mais do que esse produto apenas. Para esclarecê-lo, o Sr. Edgar teria de esclarecer a relação existente entre o capital e o trabalho, quer dizer, a essência do capital. A passagem crítica citada acima revela do modo mais tangível como a crítica não perde tempo em utilizar aquilo que acaba de aprender de um escritor para fazê-lo valer contra esse mesmo escritor num tom crítico, como se fosse uma sabedoria inventada por ela mesma. É do próprio Proudhon, aliás, que a crítica pesca a razão exaustiva que Proudhon não indica, e que o Sr. Edgar indica. Proudhon diz, cita, divide et impera, nota 55, divide e impera. Separa os trabalhadores um do outro e é bem possível que o salário que é pago a cada um individualmente chegue a superar o valor de cada produto individual. Mas não é disso que se trata aqui. Quando vós pagastes todas as forças individuais, nem por isso pagastes a força coletiva. Fim da citação. Proudhon chamou pela primeira vez a atenção para o fato de que a soma dos salários dos trabalhadores individuais, ainda que todos os trabalhos individuais fossem pagos, não paga a força coletiva que se materializa em seu produto, e, portanto, que o trabalhador não é pago como uma parte da força trabalhadora comum, sobre o que o Sr. Edgar tergiversa, dizendo que o trabalhador não é senão um homem pago individualmente. A crítica faz valer, portanto, um pensamento geral de Proudhon contra o desenvolvimento posterior concreto que o mesmo Proudhon dá a seu pensamento. Ela se apodera desse pensamento de uma maneira crítica e revela o segredo do socialismo crítico nas seguintes frases. Cita. O trabalhador atual pensa apenas em si, quer dizer, ele deixa que o paguem por sua pessoa. É ele mesmo que não leva em conta a imensa e formidável força que nasce de sua cooperação com outras forças. Fim da citação. Segundo a crítica, todo mal reside apenas no modelo ou no modo de pensar do trabalhador. É certo que os trabalhadores ingleses e franceses formaram associações nas quais são apenas suas necessidades imediatas enquanto trabalhadores, mas também suas necessidades enquanto homens, as que formam o objeto de seus mútuos ensinamentos e nas quais se exterioriza, ademais, uma consciência bastante ampla e cuidadosa sobre a força monstruosa e imensurável que nasce de sua cooperação. Mas esses trabalhadores massivos e comunistas, que atuam nos ateliês de Manchester e Lyon, por exemplo, não creem que possam eliminar, mediante o pensamento puro, os seus senhores industriais e a sua própria humilhação prática. Nota 56. Os ateliês eram as oficinas, segundo a nota 1. Eles sentem de modo bem doloroso a diferença entre o ser e pensar, entre consciência e vida. Eles sabem que propriedade, capital, dinheiro, salário e coisas do tipo não são de nenhuma maneira quimeras ideais de seu cérebro, mas criações deveras práticas e objetivas de sua própria autoalienação e que, portanto, só podem e devem ser superadas de uma maneira também prática e objetiva, a fim de que o homem se torne um homem não apenas no pensamento e na consciência, mas também no ser massivo e na vida. A crítica, pelo contrário, quer fazê-los crer que deixarão de ser trabalhadores assalariados na realidade apenas com o fato de superarem em pensamento o pensamento do trabalho assalariado, apenas com o fato de deixar de se considerarem trabalhadores assalariados em pensamento, deixando, de acordo com essa fantasia exagerada, de deixarem-se pagar por sua pessoa.
Na condição de idealistas absolutos, de seres etéreos, naturalmente eles poderão viver do éter do pensamento puro depois disso. A crítica crítica os ensina que eles superam o capital real com o simples domínio da categoria do capital no pensamento, que eles realmente mudam, tornando-se homens reais se mudarem seu eu abstrato na consciência, desprezando toda a mudança real de sua existência, quer dizer, das condições reais de sua existência, portanto, de seu eu real, como se fosse uma mera operação crítica, ou acrítica. O espírito, que só vislumbra categorias na realidade, naturalmente também reduz toda a atividade humana e sua praxis a um processo de pensamento dialético da crítica crítica. E é justamente isso que diferencia o socialismo dela, do socialismo massivo do comunismo. Depois de seus grandiosos argumentos, o Sr. Edgar, por certo, não pode deixar de negar a consciência à crítica de Proudhon. Cita: contudo, Proudhon também quer ser prático. Ele acredita ter reconhecido, mas mesmo assim, exclama a quietude do conhecer de maneira triunfante, nós temos de negar também agora a quietude do conhecer. Nós tomaremos algumas passagens a fim de mostrar quão pouco ele refletiu a respeito de sua posição em relação à sociedade. Fim da citação. Mais tarde, nós havemos de selecionar algumas passagens das obras da crítica crítica. Veja-se, por exemplo, o Banco dos Pobres e a Granja Modelo, a fim de mostrar como ela nem sequer conhece as relações mais elementares da economia política e menos ainda parou para refletir a respeito delas, o que não a impede de, com o tom crítico que lhe é peculiar, crer-se no direito de submeter Proudhon a seus juízos. Depois que todas as contradições massivas caíram sob os critérios da crítica crítica, enquanto quietude do conhecer, depois que ela se apoderou de toda a realidade sob a forma de categorias e dissolveu toda a atividade humana na dialética especulativa, veremos que ela, partindo da dialética especulativa, voltará a engendrar um mundo. Está claro que os milagres da criação do mundo criticamente especulativa, a fim de não serem profanados, só podem ser comunicados à massa profana sob a forma de mistérios. Por isso, a crítica crítica agora se apresenta na encarnação de Vincho Ciseliga, na condição de merceeira de mistérios. Nota 57. Referência profundamente irônica à crítica de Ciseliga ao romance Mystères de Paris, Os Mistérios de Paris, do escritor francês Eugène Sue, publicada no caderno 7 do Jornal Literário Geral. O romance de Sue foi publicado entre os anos de 1842 e 1843 em Paris e alcançou grande divulgação em toda a Europa. Quando cita Vishnu, veríndice onomástico, no final, a ironia de Marx alcança os píncaros. De sua postura. Nota da tradução, no capítulo 4.